Dona Rose, eu recebi do senhor, a semana passada, uma fita gravada. Eu gostaria que o senhor conversasse com a nossa companheira um pouco a respeito dessa fita maravilhosa que tem feito um bem extraordinário para mim. Pois não. Essa fita que você recebeu, Xênia, é a fita de aula de mantra. Mantra, nós já explicamos algumas vezes, que é a vocalização de sons e ultrassons. O mantra produz uma série de efeitos, uns fisiológicos, outros psicológicos, mas muito poucos desses efeitos são devidos ao som que a pessoa emite. A maior parte deles é devido ou ao trabalho mental exercido durante a execução do mantra, ou então devidos ao ultrassom produzido por esse mantra. Quer dizer, não é o som que você ouve, se você diz esse som que você ouviu, tem pouca força. O mais importante é aquela vibração que vem por trás e que você não conseguiria produzir se não colocasse sua glote numa disposição que produziria este som que você pôde ouvir. Professor de Rose, o que é o Om? Om nós costumamos definir como o corpo sonoro de Deus. No Evangelho de João nós encontramos que no início era o Verbo e nada foi feito senão com ele. E isso é a melhor definição de mantra. É o verbo, é o som criador, é a essência vibratória do universo e que o sustenta. Se o Om cessar, todo o universo cessa imediatamente. Porque Om eu sempre insistindo, não é o som que se ouve, mas aquela vibração ultrassonora que está por trás desse som é o que sustenta a coesão dos átomos e das moléculas. É aquela vibração. Nós já sabemos que no universo tudo é vibração. E o Om é a quintessência vibratória desse universo, ou dessa vibração universal. Essa fita, Xênia, é uma das fitas apenas. Nós temos uma espécie de um curso de fitas gravadas, né? Então, cada fita com 1h30 dá uma série de instruções. Uma é aula de exercícios práticos, exercícios de respiração, exercícios físicos, relaxamento, meditação. Outra fita é só de mantra, e assim sucessivamente, são várias fitas. Professor de Rose, o som pode criar equilíbrio e desequilíbrio? Pode. Por exemplo, o Kiai da propaganda, que nós assistimos na televisão, é um dos sons de desequilíbrio, é um dos sons utilizados para deter ou destruir o adversário. E no yoga existem também mantras que são usados apenas em circunstâncias muito excepcionais pelos mestres que vivem nos Himalaias para se defender de insetos cuja picada poderia ser mortal, ou mesmo de serpentes, de tigres ou de adversários que os ataquem. O iniciado em escolas mais desenvolvidas de yoga, ele aprende isso porque à medida que ele vai se tornando uma figura que tem mais conhecimento e que pode sacudir o mundo, a filosofia, a sociedade, enfim, o sistema, com aquilo que ele diz, ele ganha mais inimigos e ele precisa então estar defendido contra esses inimigos. É o caso do Dr. Gayarsa, do Reich e de tantos outros que realmente dizem coisas que sacodem as pessoas. E no caso dos yogis, eles quando começam a saber coisas que se eles disserem poderão sacudir ou mesmo prejudicar socialmente os interesses de muita gente, eles automaticamente têm que aprender também técnicas de defesa. E nesse caso entram alguns sons destruidores, sons que podem mesmo matar o adversário, e dos quais um exemplo é o Kiai do Karatê. O próprio Karatê nasceu da dança de Shiva. Isso os bons livros de Karatê, eles inclusive citam, que nasceu do monge hindu chamado Dharma,
que, viajando por uma estrada, precisou se defender e aplicou a dança de Shiva, chamado Shiva Nataraja Nyasa, cujos movimentos de dança são apenas movimentos de ataque e defesa mortais. E daí nasceu o Kenpo na China e dali o Karatê no Japão. Professor, a sociedade moderna, criando um mundo de sons estridentes, não estaria prejudicando o homem? Sem dúvida alguma. Uma propaganda muito positiva foi divulgada há uns anos atrás e ela citava: barulho também envenena. E é uma realidade. O que nós nos envenenamos de adrenalina, o que nosso sistema nervoso padece com o excesso de ruídos é facílimo de constatar. Vocês podem facilmente colocar um eletroencefalograma ou mesmo um relaxômetro, que é um aparelho baratinho que se compra nas importadoras, para registrar os impulsos nervosos. Qualquer dia eu trago esse aparelhinho para nós fazermos alguma experiência aqui. E coloque um ruído muito forte na pessoa que estiver submetida a esse relaxômetro e vocês vão notar que realmente as células nervosas elas reagem de uma maneira louca, totalmente desorientada. E isso repetido dia após dia, o dia inteiro, leva uma pessoa a um estado desesperador. Eu não sei se eu já te falei sobre a pesquisa dos macacos, do estresse, não cheguei a falar. É uma pesquisa chamada pesquisa de Brady. Foi feita com 2 macacos e repetida sucessivas vezes e sempre dando o mesmo resultado. 2 macacos colocados em jaulas separadas, um dos macacos aprendeu a desligar um interruptor. Ambos os macacos recebiam um choque elétrico de 20 em 20 segundos. Um dos 2 era chamado macaco responsável. Ele aprendeu a desligar o interruptor e faria não ter o choque elétrico, se ele conseguisse desligar nesse período de 20 segundos. O outro não aprendeu. Ele levaria o choque de qualquer maneira. Então, ao fim de 21 dias, o macaco responsável estava morto. Fizeram autópsia, úlcera de estômago. O outro não teve nada. O outro não podia fazer nada, então ele estava relaxadamente, resignadamente recebendo seus choques. Mas o responsável, que sabia que tinha que estar atento, alerta, a cada 20 segundos para desligar o interruptor, esse morria sempre em menos de um mês de testes. E nós vivemos sob a mesma tensão. Esse macaco era tensionado 6 horas por dia. Esse teste levava 6 horas por dia. Nós trabalhamos 8, 10, 12 horas por dia, tensionados da mesma forma. Imagine a carga, professor. Imagine a carga depois de 10 anos de profissão.